Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a arte, talvez não a arte, mas a filosofia ou a sociologia da arte em Leonardo da Vinci. Todas as vezes que o nome de Leonardo da Vinci nos toca, chega até nós, intuitivamente somos reportados à sua Gioconda ou à sua Mona Lisa. Ora, a arte, o engenho de Da Vinci concretizou, realizou esta que é uma das pinturas mais conhecidas de todos os tempos. Nesta pintura, nós podemos, pelo menos, assentar que Da Vinci legou à humanidade, congelou, eternizou o mais conhecido de todos os sorrisos, o sorriso da Gioconda, o sorriso da Mona Lisa. Entretanto, existem outras questões, outros temas que Da Vinci não apenas concretizou, mas também inventou, propôs e que ficam limitados a espaços acadêmicos, a espaços mais habitados por especialistas. Ora, não foi só o sorriso da Mona Lisa que Da Vinci legou à humanidade. Ele também legou à humanidade uma subversão na arte por meio da qual, a partir dele, com ele e a partir dele, a mulher passou a ser representada, pintada, olhando frontalmente o espectador. Ora, Da Vinci subverteu a arte, Da Vinci subverteu a posição da mulher, e aqui nós já estamos num terreno de discussão muito fértil e rica sobre uma sociologia da arte em Da Vinci. Olha, porque este gênio, e lembrando, né, a genialidade de Da Vinci foi reconhecida póstumamente, né? Da Vinci é uma daquelas tantas figuras cuja genialidade foi reconhecida apenas após a sua morte. Em seus dias, Da Vinci não era considerado um gênio. Michelangelo, sim. Michelangelo era já considerado um gênio, mas Da Vinci não. A genialidade de Da Vinci foi reconhecida póstumamente. E até Da Vinci, a mulher era representada na arte de perfil. Ela nunca encarava, ela nunca olhava frontalmente o espectador. Da Vinci subverte essa tradição e pinta a mulher olhando frontalmente o telespectador, o espectador, olhando frontalmente aquele que a observa. Isso foi uma subversão na forma, não apenas na forma de fazer arte, mas na forma de tratar a mulher na pintura, nas artes plásticas. Ora, Da Vinci colocou o rosto da mulher, fixando frontalmente o seu telespectador, o seu espectador, melhor dizendo. Ora, o rosto do qual Da Vinci era um apaixonado já havia encontrado estudos, interesses e estudos desde a antiguidade. Aristóteles, por exemplo, chegou a escrever um tratado sobre a fisionomia, um tratado sobre o rosto. Ora,
Mas não foi apenas o rosto que despertou interesse de Da Vinci. Da Vinci se interessou pelo rosto, mas por todo o corpo humano. Ora, há em Da Vinci um interesse pela anatomia do corpo humano em sua totalidade. Ora, Da Vinci dissecou mais de 30 corpos a fim de conhecer, a fim de entender melhor a estrutura do corpo humano, a anatomia do corpo humano. Ele era um homem apaixonado pelo corpo humano e chegou, inclusive, a estabelecer uma analogia, uma relação entre o corpo e o mundo, a terra, a natureza. Ora, Da Vinci comparou a estrutura óssea, a carne física, a estrutura óssea do corpo humano, a carne, a epiderme física e as veias nas quais corre o sangue com a montanha, com a terra, com os rios e suas águas fluindo. Ora, Da Vinci viu numa montanha uma analogia com a própria estrutura óssea do corpo humano. Da Vinci viu na terra que forra a montanha, ora, a carne que cobre o corpo. Da Vinci viu nos rios descendo dessas montanhas, destes píncaros. Ora, ele viu nestes rios uma semelhança, ele encontrou uma semelhança com o sangue a jorrar nas veias do corpo humano, de tal modo que em Da Vinci nós encontramos uma simetria entre o corpo e a natureza. Há uma simetria entre o corpo e a terra, entre o corpo e o mundo. Vejam, os estudos sobre o corpo humano, o interesse no olhar, no sorriso e no rosto feminino, cultivados por Da Vinci, tem muito a nos dizer, tem muito a a comunicar, dialogar conosco. Ora, nessa relação corpo e natureza, nessa simetria entre o corpo e a natureza, Da Vinci tem muito a nos dizer. Ora, nós que vivemos em contextos de negacionismos, em contextos em que as questões ambientais são apequenadas e negadas por muitos estadistas, por muitas figuras públicas. Ora, nós que vivemos num contexto em que pautas ambientais são ignoradas, crises ambientais são ignoradas por tantas figuras de peso político, de peso social, de peso econômico em nosso mundo, vale a pena revisitarmos esta filosofia, essa estética de Da Vinci e encontrarmos ali em sua arte, em sua ciência, esta analogia, esta simetria entre o homem e a natureza. Ora, o homem não é um inimigo da natureza e a natureza não é uma inimiga do homem, como pretendem alguns. Ora, entre o homem e a natureza existe uma relação simétrica e relação esta que é fundamental para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Olha, no olhar da Mona Lisa, na postura que a mulher vai adquirir em sua arte, nós encontramos, já no século XVI, num gênio, a ideia de que
a mulher não está relegada, não deve permanecer relegada a um segundo plano diante do homem, sem poder encará-lo, porque ocupa na cadeia social uma posição menor, uma posição apequenada. Da Vinci, hoje, nos coloca diante, novamente, da necessidade de olharmos a mulher, vermos a mulher no mesmo nível que qualquer outro ser humano no mundo. Ora, Da Vinci coloca a mulher olhando frontalmente para o seu espectador, e não é um olhar tímido, não é um olhar apequenado, é um olhar que se nivela, se coloca na mesma posição, no mesmo lugar social do homem que a observa. Ora, mais um tema que nós encontramos em Da Vinci e que tem muito a nos ensinar hoje, em contextos de feminicídio, em contextos em que a mulher, embora tenha ascendido a alguns cargos e algumas posições que outrora eram ocupadas apenas pelos homens, continua mesmo desempenhando funções semelhantes, recebendo um salário muito menor do que aquele pago aos homens. Ora, o quanto que Da Vinci tem a nos ensinar, a nos dizer em nossos dias, em nosso contexto. Revisitemos com carinho, com vagar, de forma mais contemplativa e cuidadosa a arte, a filosofia, a sociologia desse gênero, porque certamente colheremos lições extremamente atuais e construtivas à nossa vida e à nossa sociedade. Um grande abraço e até a próxima.